fim de jogo. Eu fiz a thumb antes de acabar. Na verdade, fiz a thumb no intervalo, porque a Arana pra mim tava fazendo um péssimo jogo. O Zubeldia, cara, na minha opinião, escalou bem. Mas aí, quando ele entrou no intervalo com acho que ele fez um 4-4-2. Ele colocou o Nonato no lugar do Savarino, deixou o Lúcio. 4-4-2. Enfim, aí quando ele bota isso, eu vejo que ele é um medroso, que quando a água bate na bunda, ele resolve mudar. Porque a gente estava 5 jogos tendo uma média de 0,25 gols por jogo. Essa é a média porque foram 5 jogos e 2 gols desde a volta da Copa. Red Bull Bragantino, Grêmio. Eu acho que eu tô sendo muito... Red Bull Bragantino 1-1. Teve um 0-0, se não me engano, um 0-0 antes do Grêmio. Não, Grêmio, se não me engano, teve um 0-0, além do Vasco. Então vou considerar que foram 5 jogos. E o Fluminense empatou todos, conseguiu empatar todos. Foram 3 jogos, em resumo. Empatou todos, fez 2 gols, mas levou 2 e empatou outros 2 jogos. O outro eu realmente nem lembro qual foi o jogo. Tá. 3-1, acabou de sair o terceiro, né? Acabou de sair o terceiro, desliguei a televisão, vim aqui falar. Eu iria primeiro falar sobre um bagulho que me irritou, né? Se fosse jogo normal 2-0, que foi o primeiro gol deles, na tela vai estar aparecendo. O Guga é puxado, não participa da marcação, mas enfim. Na arbitragem eu não vou falar nada, eu acho que faltou coragem pro Wilton mandar cartão, em vez de ficar falando vou adicionar, adicionou só 7. Mas enfim, foda-se. Vou falar só do Fluminense, não vou falar do jogo em si, vou falar do futuro do Fluminense. Vamos bater aquele papo tricolor que vocês gostam tanto, 2 minutos de começo de vídeo. Gostam tanto, é sacanagem, né? Enfim. Cara, o bate-papo tricolor de hoje é nesse tom. Não vou me exaltar, não consigo mais. Tudo que eu tinha pra falar era da falta de senso de urgência, que eu estou falando desde Red Bull Bragantino, desde antes. O Fluminense não tem senso de urgência, não importa se é o René, se é o Arana eu vou falar depois. Não importa se é o René, se é o Arana, se é o Guga. O Guga tem senso de urgência, de resto não tem. Se é o Zubeldia, que é covarde, infelizmente. O futebol dele é covarde. Eu gostava, até os jogos recentes, que ele não conseguiu encontrar um jeito de jogar. Ele parece que tinha testado o Hulk em 3 jogos. Antes do jogo contra o Vasco, testou o Hulk em 3 jogos. Lembrei qual é o terceiro jogo, só não lembro. Bahia. Pronto, lembrei. 0-0 Bahia, lembrei. Ele testa o Hulk 3 vezes. E ele contesta, ele assim, infere que o Hulk não tem ainda, né, dinâmica de jogo, apesar de ter 270 minutos, né, com o Zubeldia. Ele ainda não tinha dinâmica de jogo para jogar a Copa do Brasil, então o titular é o John Kennedy. Ele só testou o Hulk, o resto todo tava igual e tava dando errado. Ele tinha que ter testado mais coisas, tiveram 3 jogos. Pelo que eu entendi do planejamento, foco nas Copas. Copa do Brasil, Copa Libertadores, Conmebol, Copa Libertadores, que a gente é campeão em 2023, pouco tempo atrás. Não foi em 98, igual um time aí, foi em 2023. E esse é o problema também, cara. Um time que a última vez que foi campeão da Libertadores foi em 98, a gente que foi campeão, 3 anos atrás, tá conseguindo perder e jogar muito pior do que eles. Muito pior hoje, tá? Porque eles sabem jogar o jogo grande, coisa que esse time que o Fluminense montou deveria saber. Thiago Silva tava lesionado. Thiago Silva volta com o objetivo de trazer título. E só tem uma chance. A mais difícil. Porque assim, vamos lá, vamos ser sinceros. Se a gente passa a única equipe capaz de derrotar o Fluminense, depois de passar do Vasco, seria o Palmeiras. Porque o time do Fluminense é caro. Rodrigo Castilho, 13 milhões de dólares. Pois é.
Hoje, no meu colégio, a gente estava falando sobre astronauta brasileiro. Aí a professora chegou, meteu os dados, né? Que um astronauta ganha por cerca de 50 mil, 70 mil, né? Eu acho que nem era tanto, acho que nem chegava a ser tanto assim, acho que é menos. Mas eu virei pra trás, né, pro meu amigo e falei assim, enquanto isso, Rodrigo Castilho deve ganhar mais de 100 mil. É absurdo, é absurdo. O cara não é capaz de entrar, o cara custa 13 milhões e não é capaz de entrar. Porque é ruim, eu não tô criticando ele não ter entrado, pelo amor de Deus. Bom, mexidas do Zubeldia eu não falo nada, ele sempre, nunca mexe bem, mas hoje ele acho que ele escalou o time titular. E sobre lesões, durante o jogo, Igor Rabelo sentiu. A zaga, na minha opinião, esquece Freitas, esquece James. Pensa só no Thiago Silva no máximo, porque Igor Rabelo e Ignacio jogaram partida de gente grande, coisa que os outros dois não podiam, mas eu não vou ficar elogiando a gente aqui, desculpa. Fábio, que é um ídolo, fez uma partida horrível. Fez uma partida insegura. O time todo estava inseguro. Faltou um Felipe Melo? Não sei, porque tem o Hulk, tem o Germacano, que é multicampeão, tem o Ganso, que é multicampeão, tem o Hulk, que é multicampeão, tem o Thiago Silva, muita gente que é multicampeão. Nenhum é tricampeão da Libertadores igual o Felipe Melo, claro, mas muita gente multicampeão. Bom, sobre o planejamento do clube, eu tenho me planejado bastante para vestibular e às vezes acontecem imprevistos. Às vezes eu tiro uma nota menor do que o último simulado, eu tenho que ver qual é o problema. E o Fluminense ele tinha um planejamento muito claro na minha cabeça. Focar nas Copas, principalmente na Copa do Brasil. O problema é que o planejamento estava ali no papel, muito provavelmente estava no CT, muito provavelmente eles pegaram esse papel, rasgaram, mijaram, jogaram fora, porque acharam que era brasileiro hoje, né? Acharam que era brasileiro. Como é que é possível um time entrar do jeito que o Fluminense entrou, comparado com outro time? Se os dois times estivessem igual ao primeiro jogo, jogando para não ter jogo, eu até consigo relevar. Porque um tá mexendo na dinâmica do outro time, mas quando o Fluminense entra tão apático e tão medroso, como é o título do vídeo, o título não, a thumb do vídeo, medroso, eu vou explicar mais sobre medroso. Eu achei medroso, porque... eu vou explicar. Bom, continuando, quando o time entra apático, medroso, como o Fluminense entrou, e outro time entra aproveitando cada bola como se fosse o último prato de comida da vida, como o Vasco faz contra o Fluminense. Contra o Fluminense, o Vasco vira sei lá o quê. Contra o Fluminense parece que o Vasco tá jogando pela paz mundial. E o Fluminense, quando vai jogar com o Vasco, parece que tá enfrentando um gigante. Porra, não é, velho. Não é. É pequeno. E tava jogando nos últimos tempos como um time pequeno. A gente ressuscitou o tal do Brenner, sei lá quem é esse cara. Ressuscitou o Brenner. Bonita Rodrigues fez gol. Irmão, o técnico dos caras tem mais derrota que vitória. E a gente entrou não. Eu tenho certeza que se entrasse, a maioria da torcida teria pelo menos mais afinco. Jogaria igual a Arana, que jogou mal pra caramba. Mas teria mais afinco. Enfim. Sobre o time ser medroso. O Fluminense entrou e pra fazer gol tem que dar passe horizontal. Tem que jogar pra frente. Porque se você ficar jogando pro lado, ficar jogando pra trás, tu não faz gol, tá? É impossível. Tem uma coisa na minha cabeça que pode ser possível. Você fazer gol assim, sem ir tocando. Você tocar mini toques, né? Mini toques assim. Pro lado. Perder a bola, os caras se embananar e fazer gol contra. Minha única opção, né? Pra falar sobre isso. Continuando. Toques muito pro lado, errados. E pra conseguir confiança, eu acho válido. 10 minutinhos de toque pro lado. Sentir o jogo, toca pro outro. Sente o jogo, toca pra trás. Sente o jogo, sentiu o jogo. Irmão, agora é bola pra frente. Mas muitos momentos do jogo não observa-se espaço para acertar um passe. Espaço que um jogador profissional tem que ter. E um time caro desse tem que ter. Senão, vamos diminuir o salário, por favor. Vamos diminuir, vamos vender e contratar gente que tem essa percepção. Porque o Vasco não é tão bom quanto a gente, mas teve a percepção e contra-ataque preciso e tal. O Fluminense abria espaço, né? Porque acontece no futebol, o futebol abre espaço.
é meio normal isso acontecer, porque um erra a marcação, o outro tem que recompor, então as costas dele já estão vazias. O outro lado, o outro tem que recompor, já tem espaço. E o jogador tem que ter visão do jogo, tem que achar. É claro que é muito mais fácil tu olhando na TV, né? Claro. Mas a gente vê, olhando na TV, de 3 em 3 dias, que é quando tem jogo, no meio até do Renato Gaúcho agora, 3 em 3 dias tem jogo, que a gente vê na TV. Eles jogam bola todo santo dia. Eles vivem a bola. Eles são profissionais da bola. Então, esses espaços têm que estar mapeados na cabeça deles. São jogadores profissionais, não são peladeiros. Se meu amigo na pelada abre um espaço para ele tocar em mim, ele não toca, eu vou reclamar. Mas depois tá tudo bem. Agora, se eu sou um jogador profissional, se eu fosse, o cara me viu e continua conduzindo a bola até ficar confortável de dar o passe, eu vou falar, na segunda vez que isso aconteceu, eu vou virar técnico e vou falar, esse cara é um medroso, é um cagão, na frente de todo mundo, estamos perdendo mesmo. Cagão, é um cagão, tem que tocar a bola pra gente conseguir avançar, porque senão a gente não vai conseguir. Isso eu falo pro senhor Guga, pro senhor Martinelli. Martinelli fez o gol, mas, irmão, primeiro tempo pavoroso, primeiro jogo pior ainda, beleza? Hércules, que não conseguia nem ficar em pé. Pois é, né? Enfim. Sobre o segundo tempo, uma pena. O John Kennedy não tá fazendo nada, desculpa, mas uma pena, mesmo assim, perdeu o John Kennedy pro resto da temporada, porque pelo que pareceu, o moleque não conseguia andar mancando, tá ligado? Nem mancando conseguia andar. É um bagulho feio, horrível que o Paulo Henrique fez, beleza? Paulo Henrique que, pelo amor de Deus, tinha que ter levado o amarelo. Se não me engano, foi ele que vai fazer esse lance aí. Se não for, Dani-se, tinha que ter levado amarelo nesse lance também. Quem for, tinha que ter levado amarelo. Tinha que ter levado vermelho no final do jogo, quando fica fazendo cera ali na ponta. Paulo Henrique, que graças a sei lá o que. Não vou completar. Depois que voltou de seleção tá assim, mas eu não vou completar. Contra o Fluminense, os caras viram Bayern de Munique. É muita falta, é muito pescoço fino. É o que eu falo. Do João Fonseca, meus amigos, a gente tem uma piada. O cara joga, passa de uma, passa de outra fase, passa de outra. E aí, quando chega em fase mais importante, pescoço afina, não é pescoço grosso, pescoço afina. O time do Fluminense. Você deve ser mais que tá andando de moto aí essas horas da noite. É isso. Esse é o papo, esse é o bate-papo do de hoje. Ué, 5% de bateria. Tá acabando a bateria. Última coisa, o planejamento do Fluminense foi pro bueiro. Eu acho que o Zubeldia vai ser demitido. Não sei quem vão chamar. E agora eu vou... Vamos ver. Eu vou dar minha opinião assim que chamarem alguém. E se continuar com o Zubeldia. Passamos na Libertadores na cagada. Não temos mais o John Kennedy que nos classificou. Eu ia falar uma coisa positiva, não tem coisa positiva. Mas eu ia falar que uma coisa positiva é que os velhos entraram e jogaram razoavelmente bem. Germancano esquece, não... Coitado, né? Germancano é um ídolo, mas tadinho. Agora, o Hulk e o Ganso até que jogaram bem. Tamo junto. Não sei se eu sou a favor da demissão, eu já vou falando aqui. Talvez eu não... Eu tenho que digerir ainda, mas... Acho que a gente já deu tempo suficiente. A gente já perdeu o Brasileiro, já perdeu a Copa do Brasil, perdeu o Carioca. Estamos só pela Libertadores. Vamos lá. Se, vou deixar bem claro. Se seguir o roteiro de 2023, eu não vou ficar triste, tá? Porque em 2023 é eliminado nas oitavas por um rival. E todo mundo sabe o final. Mas eu acho muito improvável. Então tem que mudar o planejamento. Não dá pra contratar mais. Dá pra mudar o técnico, mas... Aí, esquece o brasileiro. Esquece Libertadores pelo brasileiro. Tem que ganhar a Libertadores.
Senão ano que vem a gente vai ver ou uma pré-Libertadores, que acaba o calendário, ainda mais ano que vem que vai ter parada pra Copa do Mundo Feminina, ou Sul-Americano. Honestamente, eu prefiro a Libertadores direto. É isso. A fé no time talvez tenha ido embora. Vai ter que lutar sangue para suprir as expectativas. E o planejamento, né? Financeiro e esportivo. É isso. Esse é o bate-papo de hoje. Muito longo, 15 minutos, mas talvez esteja enrolando igual o Vasco.